Estudo de Marcos, do Evangelho de Marcos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Considerações preliminares. Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora o autor não se identifique pelo nome no livro, o mesmo ocorre nos demais evangelhos, o testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem o escreveu. Ele foi criado em Jerusalém e pertenceu à primeira geração dos cristãos. Em Atos 12:12 está isso. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos, Paulo, Barnabé e Pedro. Segundo Papias e outros pais eclesiásticos do século II, Marcos obteve o conteúdo do seu evangelho através da sua associação com Pedro. Escreveu-o em Roma e destinou-o aos crentes de Roma. Embora seja incerta a data específica da escrita do Evangelho, segundo Marcos, a maioria dos estudiosos o coloca nos fins da década de 50 d.C. ou na década de 60. É possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Propósito. Na década 60-70 d.C., os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano, Nero. Segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma nessa década estão os apóstolos Pedro e Paulo. Como um dos líderes eclesiásticos em Roma, João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho como uma antevisão profética desse período da perseguição ou como uma resposta pastoral à perseguição. Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. Visão panorâmica. Numa narrativa de cenas rápidas, Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. O momento culminante do livro é o episódio de Cesareia de Filipe, seguido da Transfiguração. Isso está em 8:27 a 9:10, onde tanto a identidade de Jesus quanto a sua dolorosa missão plenamente reveladas aos seus 12 discípulos. A primeira metade de Marcos focaliza em primeiro plano os estupendos milagres de Jesus e a sua autoridade sobre doenças e demônios como sinais de que o reino de Deus está próximo. Em Cesareia de Filipe, no entanto, Jesus declara abertamente aos seus discípulos que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos ao sofrimento como preço do discipulado. Apesar disso, a vindicação da parte de Deus vem após o sofrimento, por amor à justiça, conforme demonstrou a ressurreição de Jesus. Características especiais. 4 características distinguem o Evangelho segundo Marcos. 1. Sendo um evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que suas palavras. Daí, Marcos registrar 18 milagres de Jesus, mas somente 4 das suas parábolas. 2. Como o evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos. Marcos inicia seu evangelho de modo repentino e descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente, 42 vezes no original. 4. Como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário.